Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e trabalho hoje com os senhores um simulado a respeito da Lei Orgânica do município de Sapucaia, Rio de Janeiro. Antes de nós começarmos, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo toda voltada para concursos públicos, com enfoque em concursos municipais, e ainda me seguir no Instagram, @ClaudiaRedim, por meio da onde você pode me mandar a sua dúvida, a sua sugestão e por onde a gente vai poder conversar. Vamos para as nossas questões. Assinale a alternativa incorreta. O município de Sapucaia integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como fundamentos o início, já nos primeiros artigos, a lei orgânica vai trazer dois artigos bem importantes. O que traz fundamentos e aquele que traz objetivos. Os fundamentos, eles acabam reproduzindo os fundamentos da própria Constituição Federal e os objetivos são iniciados por verbos. E aí a gente já pode, a partir desse macetezinho, identificar que a única assertiva que inicia como um compromisso programático correspondendo a um objetivo do município é a letra D, assegurar verbo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, por que a alternativa D é incorreta? Porque o enunciado nos exige os fundamentos do município: autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. A letra D, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, trata-se de um objetivo e não de um fundamento. A alternativa correta na questão número 1, letra D. Questão número 2. Assinale a alternativa incorreta. Compete ao município no exercício de sua autonomia. As leis orgânicas, elas trazem, no que se refere às competências do município, basicamente 3 competências que precisam estar muito bem estudadas por você, porque certamente estarão na sua prova. A competência que decorre da autonomia do município, muito relacionado ao exercício do seu poder de polícia, como, por exemplo, organizar-se administrativamente, organizar os serviços do município, prestar estes serviços, desapropriar, arrecadar os seus tributos, que são competências decorrentes da autonomia, porque o município é um ente autônomo e não soberano. Segunda competência são as competências comuns ou concorrentes do município com outros entes federativos, União, Estados e Distrito Federal, como, por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, como, por exemplo, preservar o meio ambiente, amparar os idosos, crianças e adolescentes, que são assuntos que se relacionam com direitos sociais e que não fariam sentido que fossem prerrogativa ou atribuição de um único ente federativo, dada a sua complexidade. E a terceira competência é a competência tributária, do município de instituir e arrecadar impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós precisamos identificar nas assertivas qual delas não se trata de uma competência que decorre da autonomia municipal. Zelar pela guarda da Constituição, leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público, de cara já é uma competência comum ou concorrente que espelha o conteúdo do artigo 23 da Constituição. Cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e Estadual, suplementando a legislação federal e estadual. A competência do município para suplementar
à legislação federal e estadual, mas esta suplementação ela estará limitada pelo interesse local. Elaborar o plano plurianual e o orçamento anual, leis orçamentárias de iniciativa do Poder Executivo, instituir e arrecadar os tributos municipais, aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes, competência tributária, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, algo relacionado ao exercício do poder de polícia, de modo que no nosso caso, a alternativa incorreta é a letra A, que trata-se de uma competência comum ou concorrente. Questão número 3. Assinale a alternativa incorreta, também de acordo com a lei orgânica. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Nós teremos requisitos gerais e específicos, ambos previstos nas leis que criam os determinados cargos. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, inclusive as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Cuidado! Os cargos públicos são providos de forma efetiva ou em comissão. Efetivo, o ingresso se dá por concurso público, de provas ou de provas e títulos, a partir deste ingresso e pela passagem do estágio probatório de 3 anos de efetivo exercício, eu vou adquirir a estabilidade no serviço público. Ao contrário do provimento em comissão, que é cargos de livre nomeação e exoneração que envolvem uma relação de confiança entre o nomeado e o nomeante, que dispensam uma justificativa, uma fundamentação, tanto para o ingresso quanto para o desligamento. De modo que este inclusive aqui está errado. Não é inclusive, é exceto, porque o ingresso, a nomeação para cargo em comissão não se dá por concurso público, mas por livre nomeação da autoridade. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período. Durante o prazo improrrogável, o aprovado em concurso deve ser convocado sobre novos concursados, sob pena de, inclusive, a gente preterir a ordem de classificação e isso sustentar uma judicialização da demanda. E cargos em comissão e funções de confiança, elas devem preferencialmente ser ocupadas por servidores de carreira técnica ou profissional. Muito cuidado com este preferencialmente, é uma expressão que você precisa ter prudência, porque o examinador pode substituir por exemplo, obrigatoriamente, o que tornaria a assertiva incorreta. Mas, na questão número 3, o nosso gabarito, portanto, é letra B. Questão número 4. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, exceto. Nós temos praticamente 2 competências quando o assunto é poder legislativo municipal. As competências que vão exigir deliberação da Câmara e sanção do prefeito. Sanção é concordância do prefeito com o conteúdo do projeto de lei. E competências exclusivas do Poder Legislativo que dispensam a sanção do prefeito, dispensam a concordância do prefeito. Nós precisamos identificar nas assertivas uma competência exclusiva. Tributos municipais, arrecadação e dispêndio, e aí uma dica interessante para você memorizar. Todos aqueles assuntos que se relacionam a interesses do município,
diretamente, são assuntos que vão exigir esta articulação entre executivo e legislativo, como é o caso dos tributos. Isenção e anistia e remissão de dívidas representam renúncia de receita. O município, por meio da arrecadação dos tributos, presta os serviços públicos, de modo que a renúncia de receita representada pela isenção, anistia ou remissão exigirá essa articulação entre executivo e legislativo. Leis orçamentárias, concessão, permissão e autorização dos serviços públicos, matérias que vão exigir deliberação do legislativo e concordância do prefeito, representada pela sua sanção. Agora, elaborar o regimento interno da Câmara, assunto de competência exclusiva, que dispensa a interferência e participação do chefe do Poder Executivo, de modo que nosso gabarito na questão número 4 é letra D. Questão número 5. Assinale a alternativa incorreta. O processo legislativo municipal compreende a elaboração. Esse é um assunto bem importante, costuma ser bastante cobrado em provas. O processo legislativo municipal, em regra, ele vai compreender emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções. Poderei ter uma pequena variação de uma lei orgânica para outra lei orgânica. A grosso modo, o processo legislativo municipal compreenderá essas espécies normativas. Cuidado! Medida provisória é ato, é prerrogativa do presidente da República, segundo o texto constitucional, e não está relacionado como uma das espécies normativas compreendidas pelo poder, pelo processo legislativo municipal, de modo que o nosso gabarito na questão número 5 é letra D. Aqui está o gabarito. Se você quiser baixar o nosso material em PDF, é só acessar o nosso site www.crpconcursos.com.br. Sugiro que você baixe o material em PDF, realize as questões sem consulta, assista a nossa correção e depois coloca aqui nos comentários como foi o seu desempenho. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.